E aí, pessoal, como vocês estão? Eu estou aqui muito bem, mais um dia de vídeo. Desta vez, eu não vou falar de aminoácidos nem proteínas, eu vou falar de carboidratos, uma outra biomolécula muito importante, em que está, inclusive, na nossa alimentação de todo dia, né? Aqui eu trouxe alguns alimentos, né, que são ricos em carboidratos, pão, macarrão, açúcar, tudo isso tem carboidrato e a gente vai ver um pouco mais. Fora a questão energética, eles são bastante importantes para os seres vivos. Esse conteúdo você pode encontrar no capítulo 7, né, Livros de Princípios de Bioquímica de Leninger. E eu vou trazer aqui uma versão simplificada, quem sabe mais para frente eu traga a versão completa, né, um capítulo bastante vasto, que tem inúmeras aplicações. Falando um pouco pelos carboidratos, eles podem ser apresentados de maneira geral na sua forma linear, aberta, assim, e na sua forma fechada, cíclica, como normalmente imagino que você já deve ter visto. Isso daqui é decorrente de uma ligação intramolecular, que eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, os carboidratos são conhecidos por terem bastante grupos hidroxilas, perceba, ligados a carbono. Eles têm bastante grupos hidroxilas e tem também um grupo característico que é o carbonila, que é esse C-O. Perceba, esse carbonila pode estar presente tanto na extremidade, né, formando então um grupo aldeído, quanto presente entre dois grupamentos de carbono, ou seja, formando uma cetona. Então, acaba que, para isso, a gente tem nomes diferentes para esses açúcares. Quando a gente tem esse aldeído, um açúcar aldeído, a gente fala de aldose. Quando a gente tem esse grupamento formando cetona, a gente tem uma cetose. Perceba também que uma coisa muito importante é o número de carbonos. Isso vai ser fundamental. Por exemplo, aqui temos 3 carbonos na gliceraldeído e 3 carbonos no de hidroxicetona. Então, falamos que os dois açúcares são ditos trioses, porque eles têm 3 carbonos. Se tivessem 6, seria hexose, 5, pentose, e aí vai. E uma coisa bastante importante é o termo de numeração dos carbonos, que a gente vai falar de constituição, acaba que eles acabam sendo numerados. Como eles são numerados? Da seguinte forma, eles são numerados a partir da extremidade que possui ou que está próxima do carbonila. Por exemplo, aqui seria 1, aqui 2, carbono 2, e aqui carbono 3. Uma coisa que gostaria de mencionar é em relação à presença de grupos estereoquímicos. Lembra dos aminoácidos? Justamente eles tinham carbono quiral, com exceção da glicina, né? Mas os outros 19 comuns possuem, então, um estereoisomerismo. Aqui não é diferente. Perceba que esse carbono aqui, ó, ele faz ligação com o hidroxila, com esse outro grupamento, com o hidrogênio e com a carbonila. Então, acaba que ele faz 4 ligações distintas, com grupos distintas. Então, aqui temos um exemplo de carbono quiral, carbono assimétrico. Como temos apenas um, então temos 2 estereoisômeros. Eles são dados D ou L, igual dos aminoácidos. Diferente dos aminoácidos, os carboidratos nos seres vivos possuem uma predominância na estrutura no formato D, ou seja, relacionado ao destrógeno, da luz polarizada e por aí vai. Isso para evitar qualquer ambiguidade, eles fizeram uma convenção, né, tomando o gliceraldeído como modelo para os outros açúcares, de que quando a carbonila estivesse aqui no topo e o restante aqui embaixo, onde estivesse o grupamento hidroxila, para que lado vai definir basicamente se ele é L ou D. Nesse caso aqui, como ele está à direita, ele é D, gliceraldeído. Se estivesse aqui à esquerda, como vou mostrar mais para frente, seria L, gliceraldeído. É uma imagem especular da outra, basicamente. Aqui, outra maneira de classificar os carboidratos é com base nos números, né? Nos monômeros. No caso aqui, temos um monossacarídeo, porque temos apenas uma molécula. Aqui é a glicose, só que fechada, ciclizada. É molécula de glicose fechada, né? Aqui perceba que temos a mesma contagem de carboidratos e tudo. E esse daqui é uma perspectiva que mostra que essa linha mais grossa está mais perto da gente. Então, imagina como se a molécula estivesse assim, né? E os constituintes para baixo para cima. Pois bem. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é essa hidroxila. Essas hidroxilas de modo geral. Os carboidratos possuem tanta que acaba fazendo muita interação com a água. Então, a maioria desses carboidratos são bastante solúveis em água e isso traz uma série de propriedades importantes, que eu vou falar mais para frente. De maneira geral, a fórmula geral dos carboidratos é essa daqui.
estando N com um grupo natural, né? Então, a gente tem uma proporção de que o átomo de hidrogênio vai ser sempre o dobro do que o de carbono e de oxigênio. Continuando na classificação, além dos monossacarídeos, temos também os disacarídeos. Os disacarídeos são formados a partir da ligação de 2 monossacarídeos, né? Aqui temos a lactose, então um deles é a glicose e a outra é a galactose. Quando ocorre a ligação de vários monossacarídeos, aí a gente tem uma estimativa porque, diferente das proteínas, a gente não tem um molde certinho, com tantos aminoácidos, com aquele tamanho específico. Aqui, como é formado por enzima, o tamanho pode variar. A gente tem apenas uma faixa, uma estimativa de quantos resíduos podem ter. Polissacarídeos a gente tem quando a gente tem vários monossacarídeos. Aqui, como polissacarídeo, eu exemplifiquei a quitina, que a gente vai ver mais para frente também. Aqui, só para ressaltar esse exemplo de isomeria óptica, né, que a gente tem devido à presença de um carbono quiral. Todos os açúcares vão ter, exceto o dihidroxiacetona, né, ele não tem nenhum carbono quiral, mas os outros, em média, vão ter. E essa orientação da hidroxila é fundamental para se ele L ou D, a forma dele, o isomerismo dele. Aí essa coisa de estereoisomerismo é como a mesma coisa de você tentar juntar a mão esquerda e sobrepor com a direita. Elas são imagem especular, né, como se fosse tivesse um espelho entre as duas, e uma for objeto e imagem, porém elas não são sobreponíveis. E é justamente isso que ocorre nas nossas células. Uma molécula de gliceraldeído não atua da mesma forma que o L-gliceraldeído. Aqui eu trouxe o fenômeno de ciclização, ou seja, de fechamento da cadeia dos açúcares, né? Aqui eu tenho um exemplo da D-glicose, eu trago ela na forma aberta e perceba que aqui a reação como ocorre para ela fechar. Esse grupamento hidroxila do carbono 5 vai reagir com o carbonila, né? Temos uma reação, ocorre uma ligação entre eles e forma um anel de 6 componentes, sendo 5 carbonos e 1 oxigênio. Perceba, então, que nesse momento de fechar, a hidroxila do carbono 1, ela pode ficar tanto orientada para cima quanto para baixo. Quando eu falo para cima e para baixo, tomando em conta como se o anel de 6 membros estivesse assim, nesse sentido. E ela pode estar mais para baixo ou para cima. Eu tomo como referência esse carbono 6 aqui, na hora de denominar se ele é alfa ou beta. Quando o carbono 6 estiver na orientação oposta à dessa hidroxila do carbono 1, temos a forma alfa, certo? Quando for a mesmo sentido, né, tudo para cima, aqui para cima e aqui também para cima, vamos ter que é o formato beta, certo? Essa isomeria beta. Esse carbono aqui, por ele ser fonte também de outro tipo de isomeria óptica, ele pode ser também chamado de carbono anomérico. A gente vai ver mais para frente. E ele pode abrir e fechar, como mostra essa seta de 2 vias. Um fenômeno chamado de multirrotação é quando, por exemplo, a gente tem uma glicose nesse formato alfa, ele passa a ser beta. Aqui, o sufixo piranose, basicamente, se remete à semelhança, né, desse anel de 6 carbonos, de 6 componentes, com o grupamento pirano, que é um grupamento químico que também tem esse formato e forma 6 carbonos. Se vocês tiverem tido contato maior com química orgânica, se lembram desse assunto, a gente tem que esses compostos, esses anéis formados de 6, 5, 7 componentes, eles não ficam nessa estrutura plana. Eles não formam um plano igual eu mostrei aqui. Essa forma é feita justamente para simplificar, mas na natureza, na realidade, eles existem nessa forma aqui, nessa conformação. Essa daqui é um tipo de conformação chamado conformação em cadeira. Você já deve ter visto outro tipo de conformação que é de barco. Aqui eu não representei só a cadeira. Ela é considerada mais estável. Perceba que temos um distanciamento, né, entre esses componentes, um relativo distanciamento, e temos um eixo que norteia essa molécula. Então, assim seria a molécula de glicose, que ela estaria predominante nessa forma aqui, na forma fechada, né? Apenas uma pequena porcentagem dessa amostra de glicose estaria na forma aberta. Lembrando que tem esse equilíbrio, né? A maioria predominante, esmagadora, estaria na forma fechada. Tá, você pode estar se perguntando, como ocorre a ligação glicosídica? Por que tem esse O? Justamente porque esse oxigênio que vai fazer essa ligação entre os dois sacarídeos.
entre dois monossacarídeos. Aqui temos o exemplo da maltose, né, que é um disacarídeo oriundo da ligação glicose-glicose, sendo que o carbono 1 liga com o carbono 4. É bastante importante que você mencione isso, porque pode ter o exemplo da trealose, que o carbono 1 da glicose acaba se ligando com outro carbono 1. Temos mudanças nas propriedades químicas e físicas, certo? Aqui, basicamente, o carbono 1, né, representado aqui nesse exemplo, vai fazer uma ligação chamada de ligação glicosídica com o carbono, aqui o quarto, certo? Então, essa hidroxila aqui vai fazer uma ligação com essa daqui, liberando água, e temos uma ligação covalente aqui, formando um disacarídeo. Basicamente assim que eles se formam. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que quando você fecha esse carbono 1, ele meio que perde a propriedade de se abrir. Perceba que ele fica nesse formato aqui e não muda. Você tem um formato já estabelecido alfa, porque ele não vai se alterar. Agora, quando você... esse outro açúcar aqui, que tem o carbono com essa extremidade livre, perceba que tem essa ondulação, justamente para indicar que essa não é a forma fixa dele. Ele não vai ser só nessa forma beta aqui que ele está representado, ele também pode se abrir e fechar, e essa hidroxila ficar abaixo, formando a forma alfa. Então, isso daqui é bastante importante, justamente por essa extremidade estar livre, é que a gente vai ver mais para frente que o maltose é um açúcar, considerado um açúcar redutor. Você vai ver aqui no próximo slide. Então, você deve estar se perguntando, que diabos é um açúcar redutor, né? Então, para exemplificar isso, eu trouxe a glicose, novamente, né? Um açúcar muito comentado, né? Aqui a forma fechada. Ela, somente quando estiver na sua estrutura aberta, ela pode atuar como um agente redutor. Se você lembrar os assuntos de oxirredução, você deve se lembrar que para que ocorra uma reação de oxirredução, precisamos ter um componente que doa elétrons, né? Ou seja, que ele vai sofrer oxidação e, portanto, ser um agente redutor, e temos alguém que receba esses elétrons, que, no caso, ele vai sofrer redução e, portanto, é um agente oxidante. Aqui, nesse caso, a gente tem um exemplo de metais, nesse caso, o cobre, o íon cobre, no seu formato de carga mais 2, ele acaba recebendo elétrons e fica nessa forma de cobre mais 1, certo? Ou seja, ele sofreu redução. Esse açúcar, por sua vez, que funciona como agente redutor, por isso açúcar redutor, ele sofreu o processo de oxidação e, justamente, ele acabou se oxidando, formando, então, o grupamento carboxila, o que antes era um aldeído, certo? Isso daqui é importante por algumas razões, porque a partir disso a gente tem uma noção, a gente pode quantificar. Perceba que alguns íons, alguns componentes, quando eles estão na sua estrutura de formato de carga mais 2, ou uma carga deixa de ficar carga, eles podem ter colorações diferentes. Aqui temos o exemplo dessa importância, né, dessa redução, aqui no exemplo de análises clínicas. Acaba que a presença de açúcar redutor, alguns meios de análise, acaba sendo importante para meio que dosar a concentração de açúcar no sangue. Também temos a questão de algumas indústrias de alimentos, as indústrias de alimentos, elas também podem utilizar reações semelhantes que tem esse mesmo fundamento para analisar quanto aquele determinado alimento possui de açúcar. E também uma coisa curiosa, em polissacarídeos existem algumas enzimas, como a gente vai ver mais para frente, que degradam apenas extremidades não redutoras, ou seja, elas se importam a extremidade redutora ou não, e acaba que isso é importante. Aqui eu vou falar alguns exemplos de sacarídeos importantes, né? Aqui temos o exemplo do famoso leite, que é formado basicamente da ligação glicosídica da galactose com a glicose, ambos monossacarídeos. Lembrando. Aqui, no caso, a ligação é bastante importante. Carbono 1 da galactose com o carbono 4 da glicose, certo? Essa é representada por um setinha 4. É dessa forma que é representado, para não ter dúvida em qual é a ligação. Nesse caso, aqui temos o beta, né? Da galactose, né, do formato beta. E aqui a glicose, né, da lactose está representada na forma beta, mas poderia estar também na forma alfa. Aqui não tem nenhum impedimento. Perceba que esse carbono aqui, ó, carbono anomérico, ele pode se abrir novamente, justamente porque é o carbono 1. Aqui já não tem essa possibilidade porque ele está envolvido na ligação.
Então, por justamente essa extremidade que pode se abrir e quando ela está aberta, ela poder agir como agente redutor, temos que a lactose é um açúcar redutor, diferente da sacarose. A sacarose presente principalmente nos vegetais, como forma de transportar nutrientes, essa energia através da seiva, né, principalmente na seiva elaborada, também presente no açúcar da cozinha, o açúcar da cozinha, ou sacarose, ela não é considerada um açúcar redutor, açúcar não redutor, justamente porque tanto a glicose quanto a frutose, que é o constituinte também da sacarose, ambos os carbonos que teriam possibilidade de se abrir estão envolvidos em uma ligação glicosídica. Aqui, como temos um caso de uma cetose, eu não acabei explicando como é esse efeito de ciclização, mas perceba que o carbono 2, né, o qual teria ligados assim, feito uma ligação dupla com oxigênio, acaba fazendo uma ligação com carbono 5, certo? E aqui é o oxigênio desse carbono inicial, e perceba então que esse carbono aqui, justamente que estava responsável pelo fechamento desse açúcar, está envolvido na ligação glicosídica, é justamente por isso que não tem essa extremidade redutora. Aqui eu trouxe exemplos de outros sacarídeos importantes, né? Temos a maltose, que é oriunda da ligação glicosídica da glicose e glicose, no carbono 1 da glicose com carbono 4 da outra glicose, certo? Isso é bastante importante, porque, perceba, no exemplo de baixo também temos um sacarídeo, glicose e glicose. Qual seria a diferença? Justamente nessa ligação. Enquanto aqui temos o carbono 1 ligado com o carbono 4 da outra glicose, aqui temos os respectivos carbonos 1, os carbonos anoméricos das duas glicoses, envolvidos com a ligação glicosídica, e, portanto, eles não são redutores, ao contrário da maltose, que os açúcares redutores, né, porque é um açúcar redutor, porque acaba que essa carbono 1, ela não está envolvida numa ligação glicosídica, então ela pode abrir e fechar normalmente, certo? Maltose presente principalmente em cervejas e outros alimentos, e trealose pode ser encontrada na hemolinfa, né, que seria, entre aspas, o sangue de alguns insetos. Bom, agora eu vou começar a falar dos polissacarídeos, que são adições de vários monossacarídeos. O exemplo principal é a fonte e reserva principal dos vegetais, que é o amido. Lembrando que temos organelas próprias para a reserva desse amido, e acaba que ela é importante para fornecimento de nutrientes, né, estocagem e tudo, e está presente em determinados componentes da planta, como presente no caule, no exemplo de alguns tubérculos, batata inglesa, um exemplo. Perceba que o amido ele é constituído de dois polissacarídeos, digamos, diferentes, a amilose e a amilopectina. A diferença dentre elas é que justamente uma possui ramificação e outra não é ramificada, ela é linear. A amilose, ela, assim como a amilopectina, ela é um número constituinte basicamente da adição de várias moléculas de glicose na carbono 1 com carbono 4, certo? Elas têm essa ligação. Aqui na amilopectina também temos na cadeia principal esse tipo de ligação, porém temos a presença de uma ramificação do carbono 1 com o carbono 6. Aqui, exemplificando aqui esse ponto de ramificação, que permite, então, uma diferença estrutural e propriedades diferentes da amilose com a amilopectina. Sim, ambas estão presentes no amido, porém, digamos, em concentrações distintas, no determinantes da safra, do alimento em si e da espécie, acaba que também. Isso é a principal diferenciação entre, por exemplo, o arroz do risoto e arroz normal, quando tem essa diferença, e também quando temos a batata frita mais crocante, daquela mais murcha, de estar mais murcha, justamente nessa concentração diferente de amilose e amilopectina. A amilopectina, por ter essa ramificação, acaba que no mesmo volume, ela acaba concentrando maior concentração de glicose. E justamente para elas serem ricas em hidroxilas, como eu já mencionei, elas acabam se fazendo bastante ligações com a água e acaba se ligando mais à água. Então, de maneira geral, a amilopectina, por ela ser mais hidratada, ela tende a ficar menos crocante, por exemplo, na batata frita, certo? Isso é bastante importante quando a gente está analisando o efeito culinário, quando a gente adiciona, por exemplo, maisena, o amido de milho, né,
nos alimentos para formar uma substância, um caldo mais viscoso, justamente porque ele vai atrair água e retirar a água do meio. Isso também é presente, por exemplo, pode ser associado com as luvas, né? Algumas luvas possuem amido e acaba que ela, justamente para evitar o suor, para absorver água das mãos, né? E facilitar o manuseio. Aqui, só para ressaltar que a composição de amilose e amilopectina varia conforme o alimento, né? Temos concentrações diferentes e temos a presença de extremidades não redutoras, né? Perceba que extremidade não redutora na amilose, justamente porque eventualmente ela vai terminar no carbono 4, então aqui no carbono 4 a gente, por exemplo, teria uma hidroxila, e acaba que esse carbono, por ser o 4, ele não pode abrir, então não tem esse efeito redutor. Agora já aqui vai eventualmente terminar numa extremidade 1, e pode abrir, então ela tem essa extremidade de capacidade redutora, justamente para dar uma polaridade, uma noção assim. Essa estrutura em formato hélice da amilose. A amilopectina também tem esse formato estrutural tridimensional de hélices, porém com ramificações, né? Justamente o que garante que ela é mais hidratada. E na amilose, perceba que eu coloquei esse I. Esse I aqui não é erro, justamente demonstrando que pode entrar alguns íons iodo, justamente por esse tamanho da hélice, eles podem ficar nessa região, complexados, digamos assim. Isso garante que eu tenho um dos testes, né, para a quantificação de amido, que é o do iodo. Não sei se você já viu, se você colocar um pouco de iodo no amido, fica azul escuro, ou um composto preto, justamente por essa propriedade. Você deve estar se perguntando, mas a amilose não era linear, por que ela forma uma hélice? Justamente porque no ambiente aquoso, essa conformação, assim, digamos, de maior separação, assim, esse ângulo aqui, com esse daqui, tem justamente uma tabela que indica que essa conformação é mais estável na presença de água. Aqui eu vou falar de um polissacarídeo muito importante, dessa vez é para a reserva energética dos animais, o glicogênio. O glicogênio no nosso corpo está principalmente armazenado no fígado, e nos hepatócitos e tudo tem uma reserva de glicogênio considerável. Também está presente nos músculos estriados esqueléticos, justamente para fornecer energia rápida, né? No momento de explosão, geralmente quando o nosso corpo está sob adrenalina e tudo, e o fígado acaba para fornecer glicose para todo o corpo. Isso a gente vê bastante em bioquímica metabólica. Então, estruturalmente falando, o glicogênio é similar à amilopectina, justamente por ter essa ligação na alfa 1,4, né? Perceba que aqui, ó, o carbono 1 ligado com o carbono 4 da outra molécula de glicose. Porém, diferente da amilopectina, aqui temos uma ramificação, ele é considerado mais ramificado, perceba, de 7 a 11 resíduos, a gente já tem uma ramificação, enquanto no outro, na amilopectina, a gente teria que ter 20, um pouco mais, e a gente teria uma ramificação, ou seja, ele é mais compacto. Aqui temos, então, que uma ramificação similar à da amilopectina, alfa 1,6, perceba aqui, ó, que esse carbono aqui 6 faz ligação com o carbono 1 e ocorre a ramificação. E isso é importante porque acaba que quando tem muita ramificação e temos, portanto, várias extremidades não redutoras, que deixa eu botar na amilopectina para vocês verem. Aqui na amilopectina vamos ter, a partir de cada ramificação, vamos ter uma extremidade não redutora, e isso vai aumentando, vão estar ligadas enzimas. Essas enzimas estão relacionadas tanto à adição de novas moléculas de glicose, quanto para a degradação e liberação dessas moléculas de glicose. Isso é fundamental para uma resposta rápida do nosso corpo. Quando a gente começamos a nos exercitar, é ideal que tenhamos glicose para o sangue suficiente para outros tecidos. Inclusive, existem células que consumem preferencialmente glicose e aquelas que são exclusivamente glicose. Por isso é importante essa manutenção. Certo? Essas enzimas conseguem fornecer glicose em tempo hábil e justamente depois de uma refeição consegue construir, digamos assim, moléculas de glicogênio de maneira rápida. Então, resumindo, aqui eu trouxe um quadro para você pausar e tentar associar a diferença entre amilose, amilopectina, glicose e glicogênio. Só lembrando que aqui temos o amido, né? E temos, então, a diferença entre ramificado, amilopectina e glicogênio são. E a ramificação em ambos é alfa 1,6, bem moleza. A diferença é só que esse daqui é bem mais ramificado, enquanto o outro
tem uma ramificação diferente. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar também, que o glicogênio, além de ter digamos, essa compactação, ele tem um sentido, digamos, osmótico. Se todo o glicogênio estocado nos hepatócitos, por exemplo, fosse, em vez de ser estocados em glicogênio, fosse estocados em glicose, a carga, então, de moléculas aquela concentração de soluto naquele mesmo volume seria tanto que teríamos uma osmolaridade que seria inviável à vida. Teríamos nas células, principalmente qualquer célula, teríamos uma concentração de glicose tão absurda que seria impossível entrar do sangue para a célula, justamente por ter essa diferença de concentração muito grande. Outra coisa também é que as células iam inchar. Imagina, tem muito soluto, ia ficar células inchadas, porque ia começar a entrar água, justamente por esse movimento de osmose, e eventualmente, por não ter nenhuma barreira, acaba que elas estourariam. Justamente o glicogênio resolveria esse problema osmótico de reserva de nutrientes. Aqui eu trouxe um exemplo, a celulose. É o considerado polissacarídeo mais abundante. Basta lembrar que a gente tem o nosso planeta é rico em vegetação e rico em plantas, e essas plantas possuem na sua parede celular celulose. Perceba que é basicamente uma repetição de D-glicose, porém, temos também uma ligação do carbono 1 com o carbono 4, porém a diferença está que aqui temos ligação do tipo beta. Perceba então que aqui, ó, cadê o C aqui? Se você olhar, ela está para baixo, né? Digamos assim, esse carbono 6. E é no mesmo sentido que essa hidroxila, do carbono 1, estaria para baixo. Então, beta. E justamente por ter essa diferença, temos uma mudança brutal nas características física-químicas. Perceba, então, beta 1,4, né? E por conta dessa ligação, muitos organismos não conseguem quebrar essa ligação beta 1,4. Somente alguns micro-organismos, geralmente simbiontes, né, conseguem degradar essa ligação, possuem celulases justamente que degradam essa ligação beta 1,4. Então você está se perguntando, mas como que os bovinos, os ruminantes de modo geral, conseguem se alimentar das gramíneas? Justamente porque num dos compartimentos do estômago, se não me engano no primeiro, eles possuem micro-organismos que acabam produzindo celulases. Essas celulases são especiais em quebrar essa ligação ao beta 1,4. Então, eles acabam assimilando e parte desses componentes, esses açúcares, são disponíveis também para o animal, certo? Aí acaba que cupins também tem esses micro-organismos. Mas a gente está falando de gramíneas, essas coisas. Teria diferença, por exemplo, se você falasse num tronco de árvore, porque já é diferente. A constituição não é mais tanta de celulose. A gente também tem outros constituintes, como ligninas, que são mais complexos e justamente precisariam de enzimas diferentes. E aí entra um ponto importante da biotecnologia, justamente para tentar localizar enzimas que teriam alta capacidade enzimática para degradar esses componentes, digamos, como ligninas e outros constituintes, que acabam fazendo parte também da parede celular junto com a celulose. Então, para você pensar numa estratégia de produzir açúcar, de uma outra maneira de produzir biocombustíveis, por exemplo, teria que ter enzimas que, além de gerar a celulose, degradariam outros componentes da madeira. Aqui tem basicamente outro exemplo da quitina presente no exoesqueleto dos artrópodes, conforme essa carapaça, né, que é bastante rígida, e ela é formada por ligação beta 1,4, formada de N-acetilglicosamina, né, N-acetilglicosamina. E é o segundo polissacarídeo mais abundante, basta lembrar que o filo, né, artrópoda, é se não me engano, o mais numeroso organismos do reino animal. Então, acaba que essa quitina, presente tanto desde crustáceo até insetos, acaba sendo uma coisa bastante produzida, né? Bem abundante no nosso planeta. E a origem da quitosana. A quitosana, para quem não sabe, acaba sendo um polímero que reveste principalmente alguns componentes e está bastante utilizado na nanobiotecnologia para encapsular fármaco, para um direcionamento e degradação mais controlada. Aqui, para já me finalizando, eu trouxe um resumo basicamente dos tipos de polissacarídeos.
Aqui temos os homopolissacarídeos, aqueles constituintes por apenas um monossacarídeo. A gente viu bastante exemplos de polissacarídeos cujo o monômero basicamente era a glicose. E eles, dentro desse grupo, a gente tem os ramificados, a gente deu o exemplo do glicogênio, amilopectina, e dos não ramificados. Tem exemplo também do amilose, certo? Que é tudo linear, e também da celulose. Temos também os heteropolissacarídeos, quando temos vários monômeros que podem se repetir ou não. Eles não têm nenhuma ordem. Aqui, como exemplo dos, no caso que temos os que se repetem, temos, por exemplo, o glicosaminoglicano, que é presente na matriz extracelular, que basicamente são açúcares com algumas modificações, que vão atrair cargas, vão atrair principalmente água e traz aquela viscosidade presente, por exemplo, nas nossas articulações e tudo, permite aquele amortecimento. E fundamental. Para esses tipos múltiplos tipos de monômeros, temos exemplos principalmente quando a gente fala de glicocálices, quando a gente tem essas associações de açúcares com proteínas ou com lipídios. Justamente você tem isso daqui, isso carga tem um poder, uma função de comunicação entre células. Isso, por exemplo, ocorre no sistema do tipo sanguíneo, ABO, né? Que acaba que as nossas hemácias, sobretudo, a gente tem essas diferenças entre açúcares, e essas diferenças permitem classificação entre grupos. Não sei se vocês perceberam, eu falei como um todo, os sacarídeos eles formam ligações com a água, e por isso que eles são bastante hidrossolúveis. Mas aqui no exemplo da celulose, percebemos que temos uma orientação, quando ela está na estrutura da água, ela forma uma orientação de meio de 180 graus, ou seja, em relação ao açúcar anterior. E você forma várias camadas assim, que vão se ligando, assim. Então, acaba que as interações entre as hidroxilas são ocupadas entre os mesmos açúcares. Não tem tanto espaço da água, por isso que a gente tem que a celulose, embora seja atraída pela água, ela tem uma certa, não é tão solúvel quanto o outro. Então, pessoal, é isso o vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final e espero que tenham entendido. Gostaria de mandar um salve especial para minha amiga Ana, que sempre vê meus vídeos. E é justamente isso. Até mais.